descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Vamos lá, queridos irmãos e irmãs, pense breve, uma breve reflexão sobre a liturgia dos últimos dias. Nós acompanhamos durante essa semana a leitura do primeiro livro de Samuel, que conta a história do rei Davi e do povo de Israel. E ontem nós temos o último trecho sobre a vida de Davi, quando ele se despede da vida, tendo muita gratidão a Deus, e Deus também com muita gratidão a Davi, porque Davi é um grande rei, ele organiza o culto em Jerusalém, ele conquista a cidade de Jerusalém, ele organiza a liturgia do povo, ele presta um grande serviço a Deus e ao povo de Deus. E mesmo pelos seus pecados, Davi cometeu muitos pecados, mas no final de sua vida, Deus olha para ele com misericórdia. E aí nós podemos recordar o Salmo 50, que também é atribuído a Davi. Tem piedade, meu Deus, misericórdia. O misericórdia, esse salmo que mostra para nós que, apesar da nossa culpa, se nós nos arrependemos e buscamos a Deus, Ele nos perdoa e nos salva. E ontem o Evangelho falava sobre a morte de João Batista, Herodes mandou matar João, e hoje a sequência, depois da morte de João, Jesus então envia os apóstolos voltam depois para Jesus, e exatamente esse trecho que nós ouvimos hoje. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E Jesus, com um coração de pai e de pastor, ele reconhece o cansaço naqueles homens que haviam se dedicado à missão e o chama para um lugar à parte. Aqui é muito importante a gente observar uma coisa: o descanso não está separado da vida ativa, faz parte da vida ativa uma vida contemplativa. Ir com Jesus para um lugar à parte faz parte da dinâmica do próprio Deus. Muitas vezes a gente se empenha nas pastorais, no trabalho paroquial, mas não tinha tempo para ir com Jesus para um lugar à parte. Isso é uma coisa muito, muito importante. Mas acontece um fato que é bastante interessante. O evangelista Marcos coloca que Jesus foi com os discípulos de barco para um lugar distante e isolado, lugar muito longe. E as pessoas foram a pé e chegaram lá antes deles. Isso mostra um pouco do anseio e até mesmo desespero das pessoas que devem ter feito uma corrida a pé para chegar nesse lugar antes de Jesus. E o sacrifício dessas pessoas é tão grande que Jesus se comove. E mesmo o próprio Jesus, provavelmente também fisicamente estando cansado, ele tem compaixão da multidão, porque era como ovelha sem pastor. Então ele interrompe o seu descanso e vai ensinar ele muito bonito essa imagem. Jesus como pastor. E aqui está o sacrifício
Deus concede dons na medida que nós precisamos desses dons. Salomão pediu sabedoria, mas não pediu para si. Salomão pediu a sabedoria para governar o povo. O povo veio até Jesus porque precisava, fez um sacrifício e Deus olha para o povo com misericórdia, com compaixão. Em outras palavras, a gente poderia dizer assim: sempre quando a gente vai a Deus com fé, Ele nos atende. Às vezes Ele pode não dar para nós aquilo que nós pedimos, mas Ele vai dar aquilo que é necessário para nós naquele momento. Entende? Aqui é uma coisa importantíssima. A fé é que movimenta toda a ação de Jesus. Toda a ação de Deus é vivida em torno da fé. Salomão pede uma graça, recebe. O povo vai atrás de Jesus e recebe uma graça. E nós possamos então imitar o povo, ir atrás de Jesus, apesar das distâncias, apesar do cansaço, não andar, correr atrás de Jesus e esperar por Jesus. Isso é o mais bonito desse evangelho de hoje também. Eu penso que nós podemos imitar. Ir ao encontro de Cristo, correr ao encontro de Cristo, ainda que o cansaço e as distâncias sejam grandes, mas aqui consiste a nossa fé. Perseguir Deus com persistência. No instante de silêncio, podemos abaixar essa